Amém. Então, hoje a gente tem o último episódio dessa série, que vai aparecer aqui no telão daqui a pouco, Meu Amigo Espírito Santo. A gente já vem há 2 meses falando sobre esse tema. A gente já vem desde julho. Então, teve tantos assuntos, tantos temas que a gente aprendeu aqui, e eu tenho certeza que teria muito mais. Teria muito mais assuntos, muito mais palavras para a gente ouvir, porque o nosso Deus, ele é assim, ele é uma fonte inesgotável, ele é infinito, ele não tem fim, a palavra dele, todos os dias ela se renova e a gente teria muito mais assunto, não ia faltar assunto para a gente falar dele aqui, amém? Mas hoje, para a gente falar sobre para a gente finalizar essa série, esse último episódio, eu queria falar sobre um assunto que Deus ele já vem há muito tempo ministrando no meu coração. E eu sempre falo isso aqui, que é um assunto que Deus tem ministrado ao meu coração. Por quê? Porque aquilo que Deus fala comigo, quando Deus ministra algo no meu coração, eu não posso ficar calada. Eu preciso falar para alguém, eu preciso compartilhar com alguém sobre aquilo que me abençoou tanto. E nessa noite eu queria falar com vocês sobre andar no Espírito. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, andar no Espírito. Então eu queria te convidar agora abrir a tua Bíblia lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Diz assim: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, um dia, o Espírito Santo, ele nos regenerou. Um dia o Espírito Santo nos converteu, nos salvou, e a gente se tornou uma nova criatura. A gente se torna uma nova criatura com uma nova natureza. A partir desse dia, todos os nossos pecados, eles foram perdoados. A gente foi perdoado de todos os nossos pecados e a Bíblia diz que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que nós, eu e você, convertidos, perdoados, justificados, regenerados, a gente ainda não ficou livre da presença do pecado. A gente ainda tem essa presença do pecado dentro de nós, porque a gente ainda não está com Deus, a gente ainda não foi arrebatado desse lugar. A gente vive num mundo de pecado, então a gente ainda tem essa presença do pecado. E essa presença do pecado, ela de certa forma incomoda, ela traz um incômodo, ela traz um peso, porque o pecado ele está relacionado à nossa velha natureza, ao velho homem, aos velhos hábitos, de pessoas que ainda não foram convertidas. E aí, por causa disso, por causa da nossa nova natureza, com o velho homem, com o pecado, se estabelece dentro do nosso coração e dentro da nossa mente uma batalha, uma guerra. E essa guerra, ela é interior, ela é dentro de nós, essa guerra que acontece. E o texto ali que a gente leu, ele diz que a carne, ela milita contra o Espírito. A carne, ela deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Ela está militando ali contra o Espírito. E a carne é a nossa natureza decaída, a nossa natureza pecaminosa, lá por causa de Adão, por causa dele, é o nosso eu, isso é a carne. E o Espírito, ele está presente dentro de nós, porque agora nós somos a habitação do Espírito Santo. E o texto diz que a carne, ela milita contra o Espírito. E esse verbo ali, militar, significa exatamente que existe uma guerra. Existe uma guerra. E essa guerra, ela tem como objetivo cada um impor a sua vontade. A carne, ela quer prevalecer contra o Espírito. E o Espírito, ele quer prevalecer contra a carne. E aí fica aquela guerra. Ali um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, e está aquela batalha ali. E é muito interessante como Paulo ele coloca aqui nesse texto. Ele diz, porque são opostos entre si. A carne e o espírito, eles são opostos entre si.
Né? Se a gente pegar mais para frente, lá no versículo 19, vai falar sobre as obras da carne. Gálatas 5,19 diz, as obras da carne que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Então, essas são as obras da carne. E tudo isso está dentro de nós. Né? Tudo isso, a nossa natureza pecaminosa se inclina e tenta nos inclinar para isso, né? Para essas práticas. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo também está dentro de nós, amém? E está dentro de nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? Então, esses desejos santos, né, que a gente acabou de ler aqui, o fruto do Espírito, com os desejos pecaminosos que a gente leu antes, né, as obras da carne, esses desejos santos, com esses desejos pecaminosos, eles criam dentro de nós uma grande batalha, uma grande guerra. E aí fica a pergunta, como que a gente vence essa luta? Como que a gente vai vencer essa batalha? Né? Como que a gente vence tudo isso? E Paulo, é muito interessante que ele responde de uma forma muito simples, que a gente leu ali antes. Ele diz, vivam no Espírito. Em outras versões diz, andai no Espírito. Andar no Espírito. E o que significa isso? Essa noite a gente vai conversar um pouco sobre isso. O que significa andar no Espírito? E aí eu queria responder a 3 perguntas. Né? A primeira pergunta, o que é andar no Espírito? A segunda, por que andar no Espírito? E a terceira, como andar no Espírito? A gente vai tentar caminhar sobre essas 3 perguntas. Então, se você quer anotar aí, quer decorar, a primeira, o que é andar no Espírito? A segunda, por que andar no Espírito? E a terceira, como andar no Espírito? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é andar no Espírito? Vamos falar sobre essa primeira pergunta ali. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito, né, é uma vida de acordo com a nossa nova natureza. Né? A gente nasceu de novo em Cristo. Então, agora a gente tem uma nova natureza. Né? E andar no Espírito é ter uma vida de acordo com essa nova natureza. Lá no versículo 25 de Gálatas 5, vai dizer assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, olha só, se vivemos, significa que a gente foi regenerado pelo Espírito, que a gente nasceu de novo pelo Espírito. Né? Então, andar no Espírito significa viver, significa ter um comportamento de acordo com a nossa nova natureza. A gente precisa caminhar de acordo com essa nova natureza do Espírito que está dentro de nós. Então, nós cristãos, nascidos de novo, a gente não pode mais andar tendo um comportamento diferente da nossa nova natureza. A gente não pode olhar para trás, a gente não pode voltar para trás. Olha só, lá no livro de Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 11, abre lá que a gente vai ler. Romanos 6, a partir do versículo 11. Diz assim, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós morremos com Cristo. A gente também ressuscitou com Cristo. E agora nós somos novas criaturas. Nós já morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele e a partir de agora nós somos novas criaturas. Né? A gente vive e a vida de Deus, ela é mantida dentro de nós pela presença do Espírito Santo. A vida de Deus, ela é mantida dentro de nós pela presença do Espírito Santo. Então, como consequência de eu estar vivo espiritualmente, eu preciso andar no Espírito, amém? O pecado na nossa vida, isso aqui é muito interessante, a gente fala muito sobre isso aqui. Ele precisa ser um acidente de percurso. Né? E um acidente é assim, né? A gente não sai de casa de manhã querendo se acidentar logo ali na esquina. Né? Acontece, é um acidente.
E da mesma forma, o pecado. Né? Na vida do cristão, na vida do nascido de novo, ele é um acidente. A gente não sai de casa pela manhã querendo pecar. A gente não sai de casa pela manhã querendo xingar, querendo se estressar, querendo meter o louco. A gente sai de casa pela manhã querendo andar no Espírito. A gente não sai de casa querendo pecar. Então, é um acidente. É algo que acontece. Olha só, outro texto que diz isso. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Paulo diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora vai lá para o versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Agora vai lá para o versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Olha só. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então, agora, nós, como novas criaturas, a gente precisa de viver de acordo com a nossa nova natureza. E a nossa nova natureza, ela é espiritual, ela não é carnal. Né? O Espírito Santo está dentro de você. E o Espírito Santo nos selou, nós somos selados pelo Espírito Santo, ele está dentro de nós. Então, a gente precisa andar no Espírito porque nós estamos vivos no Espírito. Então, andar no Espírito é viver uma vida de acordo com a nossa nova natureza. Em segundo lugar, ainda respondendo à primeira pergunta de o que é andar no Espírito, andar no Espírito é ser guiados, é ser conduzidos pelo Espírito. Lá no versículo 18 de Gálatas 5 diz o seguinte: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, olha só, o verbo ali, se são guiados, que fala, ele está na voz passiva. Então, o que significa? Que é como se a gente entrasse num ônibus, né? E esse ônibus, ele vai nos conduzir. Então, imagina aí você entrando num ônibus, né? No ônibus da rainha da vida, e esse ônibus ele vai te conduzir, ele vai te levar para algum lugar, vai te levar para Blumenau, vai te levar para Itajaí, para Navegantes. Esse ônibus é quem te conduz. Você não está lá pilotando. E é dessa mesma forma. Se nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Ele está em nós estamos nele e ele vai nos guiar. Agora é ele que vai nos conduzir, é ele que vai nos dirigir, que vai nos levar, que vai nos transportar. É o Espírito Santo que faz isso. Então, andar no Espírito é ser transportado para uma vida de santidade no Espírito. É ele que vai nos transportar. Então, não é pela nossa força, né? Não é pela nossa capacidade, porque se fosse pela nossa força, pela nossa capacidade, a gente não iria conseguir. Mas é por causa dele, né? Ele que vai nos conduzir, que vai nos guiar, que vai nos literalmente carregar nesse processo de santificação. E muitas vezes a gente quer combater o pecado com as nossas próprias forças, né? A gente fica ali lutando, fica ali, né, se matando para tentar combater o pecado com as nossas próprias forças e não acontece. Porque a ideia aqui é que nós somos conduzidos. É ele que nos carrega, é ele que faz esse processo de santificação na nossa vida. Só o Espírito Santo pode fazer. Então, grava isso, gente. Andar no Espírito é ser transportado, é ser carregado. Né? Então, vamos relembrar aqui. A primeira coisa, o que é andar no Espírito, é viver de acordo com a nossa nova natureza. E a segunda coisa é que é o Espírito Santo que nos carrega, que nos capacita, que nos transporta. E em terceiro lugar dessa primeira pergunta, o que é andar no Espírito, é que o Espírito Santo, ele vai produzir em nós o fruto do Espírito. Lembra que a gente leu antes ali, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. É o Espírito Santo que vai produzir em nós esse fruto. Então, vamos entender melhor isso. Agora, pode abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 4. Evangelho de João 15, a partir do 4.
Aqui é Jesus dizendo, tá, gente? Olha só. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, olha só, presta atenção. Não é você que produz o fruto do Espírito, é o Espírito Santo que produz esse fruto em nós. Né? Esse fruto que a gente leu, que é amor, alegria, paz, bondade, tudo mais, né? A gente não pode produzir da nossa mente, do nosso coração, de nós mesmos. Isso só pode ser produzido sobrenaturalmente na nossa vida. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, você só vai poder frutificar consequentemente, se você permanecer em Cristo, né? Se você continuar habitando na videira, continuar com Cristo, permanecendo nele, porque andar no Espírito é isso, é permanecer junto com Cristo, é permanecer agarrado com Ele, firmado em Cristo. E quando a gente permanece em Cristo e a gente aprofunda o nosso relacionamento com Cristo, o Espírito Santo é que vai produzir esse fruto em nós, consequência de nós permanecermos juntos com Cristo. É Ele que vai produzir o fruto em nós. Então, andar no Espírito é ter uma vida como consequência da nossa nova natureza. Uma nova natureza espiritual. Uma nova natureza santa. Andar no Espírito é ser conduzido pelo Espírito. É ser guiado nesse processo. E andar no Espírito é permanecer em Cristo de tal maneira, permanecer junto com Cristo de tal maneira que o Espírito Santo vai produzir esse fruto, que são as virtudes do caráter de Cristo em nós. Tudo isso que a gente leu ali são virtudes do próprio caráter de Jesus, que o Espírito Santo produz em nós. E aí Jesus diz assim, sem mim, sem o Espírito Santo, vocês não podem fazer nada. Então é com Ele, é somente com Ele. Ninguém vai conseguir um processo de santificação na sua vida se não for se curvando à ação do Espírito Santo. Se a gente não se curvar à ação do Espírito Santo, a gente não vai conseguir esse processo de santificação. É só Ele que vai produzir em nós. Ele que é o Espírito santificador, que é o agente de transformação na nossa vida. E aí, agora vem a segunda pergunta. Por que andar no Espírito? E o versículo 16 de Gálatas 5 vai nos responder, que diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Olha só, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, não é de vez em quando, é jamais. Então, isso significa que quando eu ando no Espírito, a minha carne, ela é mortificada. Né? E o que é a carne? A carne é o meu eu, os meus desejos, a natureza decaída. Né? E quando eu tento satisfazer os desejos da minha natureza sem o Espírito Santo, eu vou pecar. A única maneira de nós vencermos, né, as inclinações, os desejos da carne, né, é através da ação do Espírito Santo. É a única maneira. Né? Só o Espírito Santo ele vai nos dar condições de, como diz aqui o versículo, jamais satisfazer os desejos da nossa carne. Porque a gente não pode combater o pecado com o próprio pecado. Né? Isso é fato. A nossa natureza decaída, ela não tem poder para vencer os nossos desejos pecaminosos. Ela não consegue. Então, a carne, a nossa natureza, ela não é submissa à vontade de Deus. Ela não quer fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer o quê? Justamente o contrário à vontade e à palavra de Deus. E aí, Paulo ele usa uma expressão muito forte. Ele diz assim: crucificar a carne. Né? Ou seja, matar a carne. Né? E lá em Gálatas 5:24 diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, olha só, crucificaram a carne, é uma morte de cruz. Né? E uma morte de cruz não é de uma hora para outra. A morte de cruz ela é uma morte lenta, ela é uma morte dolorosa, é uma morte que leva tempo. Né? E crucificar aqui, quando ele fala, significa matar mesmo, matar de verdade. E quando a gente entende o que Cristo, né, o que Jesus fez por nós, a gente entende que
Ele morreu pelos nossos desejos pecaminosos, a gente entende que Ele morreu para matar a nossa carne, então a gente se apropria dessa vitória que Jesus já nos deu pelo poder do Espírito Santo. E aí Paulo diz, olha só, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E esse é um assunto muito sério, porque todos os nossos problemas, problemas de relacionamento, seja conjugal, familiar, na igreja, no trabalho, seja onde for, todos esses problemas, eles estão relacionados à nossa natureza decaída, estão relacionados ao nosso velho homem. E a gente só pode mudar pelo poder do Espírito Santo. A gente só pode ser melhorados espiritualmente pelo poder do Espírito Santo. Então, gente, se você tem problemas, problema de impaciência, de desvio de comportamento, seja o que for, de bebedeira, de pornografia, de mentira, de fofoca, qualquer problema que seja da concupiscência dos desejos da nossa carne, você só vai conseguir a vitória pelo poder do Espírito Santo. Só Ele, só pelo poder do Espírito Santo. A gente pode fazer aconselhamento, pode fazer terapia, psicanálise, qualquer coisa que for. Só o Espírito Santo vai mortificar a nossa carne. Só o Espírito Santo. Então, por que andar no Espírito? Lá no versículo 18, ele diz, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, olha só que interessante. Por que a gente tem que andar no Espírito? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Isso significa que a gente não está mais debaixo daquele castigo de opressão da lei. Significa que a lei, ela não pode mais nos condenar, não pode mais trazer condenação para nós. Então, olha só, gente, você já tem a vitória antecipada em Cristo. A vitória que já foi decretada por Jesus na cruz, já é nossa. Cada um aqui já tem. Então, se você andar no Espírito, pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai cumprir toda a lei. Ele vai cumprir por você toda a lei. Isso é muito interessante porque o que a lei exige, o Espírito produz. Olha só, lá no versículo 14 de Gálatas 5, abre lá, diz assim, porque toda lei se cumpre num só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. E aí lá no versículo 22... vai dizer, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Então, olha só, o que a lei exige, que toda lei se cumpre em amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que a lei exige? Amor. O que o fruto do Espírito produz em nós? Amor. Então, aquilo que a lei exige, o Espírito Santo produz no nosso coração. E ele vai produzir em você, vai produzir em mim o fruto. E se a gente tem esse fruto sendo produzido pelo Espírito Santo em nós, a gente vai estar cumprindo a lei. A lei, a gente tira de letra, os mandamentos de Deus, eles não são pesados, porque o Espírito Santo vai estar cumprindo tudo aquilo que a lei exige em mim. Ele que vai estar me ajudando nesse processo. E aí, por isso, que lá nos versículos 22 e 23, onde fala dos frutos do Espírito, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O finalzinho diz, contra essas coisas não há lei. Então, contra essas coisas, contra o fruto que o Espírito está produzindo em mim, não há lei. Porque na minha vida, no meu caráter, o Espírito está produzindo isso em mim. Então, a lei não pode mais me condenar. O Espírito Santo está cumprindo a lei dentro de mim. E aí a gente entende o que Paulo fala lá em Romanos 8. Diz assim, Romanos 8, a partir do versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então, olha só, a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado, da lei da morte. Porque pela lei a gente estava condenado. O que a lei exige, mas ela não dá condições. Então, pela lei, a gente estava condenado, mas a lei do Espírito é vida. Por isso que na nova aliança, Deus diz que Ele escreveria nas tábuas do nosso coração, pelo Espírito Santo, a lei. Então, olha só, Ele escreve nas tábuas do nosso coração pelo Espírito Santo, de tal maneira que é o Espírito Santo que está dentro de nós que cumpre essa lei. Então, a gente não consegue
se não for pela ajuda do Espírito Santo. Não tem como, é só por Ele, é só pela ajuda dEle. Por isso que a gente vem há tanto falando desse assunto, porque é somente pelo Espírito Santo que a gente consegue. Mas eu quero concluir nessas 3 perguntas, para a gente relembrar aqui. A primeira pergunta, o que é andar no Espírito? A segunda é, por que andar no Espírito? E agora, para a gente concluir, a terceira pergunta, como andar no Espírito? Né? A gente pode pensar, será que andar no Espírito é ser paz e amor? Né? Ser toda a vida zen? Né? Da paz? Será que é isso? Né? Como que a gente anda no Espírito? Porque, na verdade, a gente está no mundo real, né? Existe uma batalha real acontecendo dentro de nós, acontecendo dentro de mim, acontecendo de vocês, não é verdade? Acontece só comigo ou com vocês também? Então, a gente está nesse mundo, né? Existe essa batalha, o Espírito está ali guerreando contra a carne está ali guerreando contra o Espírito. E como que eu faço para andar no Espírito? Como que eu faço isso? Né? E é uma pergunta difícil de achar resposta, né? Pesquisando sobre esse assunto, é uma pergunta muito difícil de encontrar resposta, porque as coisas mais simples que a gente ouve diz, você quer andar no Espírito, tem que ler a Bíblia, tem que orar e vai resolver. Só que, na verdade, a minha natureza decaída, né, ela não quer ler a Bíblia e orar. A minha natureza pecaminosa, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer parar para orar. Ela quer fazer qualquer outra coisa menos isso. Ela quer assistir uma Netflix, ela quer fazer alguma coisa, quer fazer qualquer outra coisa, menos ler a Bíblia e orar. Por isso que o Espírito Santo, ele precisa operar em mim e em você. Esse querer e esse realizar. A gente precisa da força do Espírito Santo. E aí o caminho, né, que eu encontrei, a resposta mais convincente, talvez, que eu encontrei, é uma frase do pastor John Piper, que diz o seguinte: medite nas preciosas verdades da palavra de Deus, até que o seu coração esteja feliz em Deus. Então, grave essa frase. Medite nas preciosas verdades da palavra de Deus, até que o seu coração esteja feliz em Deus. Então, começa a meditar na palavra de Deus. Começa a meditar nas verdades de Deus, nas doutrinas de Deus, nas promessas de Deus, né? Tudo aquilo que está na palavra dele. E quando a gente começa a fazer isso, a Bíblia ela começa a alegrar o nosso coração. E Deus, ele vai passar a ser o nosso deleite, né? Vai passar a ser a nossa força, o nosso deleite. Em meio às circunstâncias, em meio às lutas, às dificuldades, às provações, a gente vai ter prazer em Deus. E esse prazer em Deus que vai nos ajudar. Olha só o que diz Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Cristo, ele vive em mim, ele vive em você, através da presença do seu Espírito. Ele vive em nós através da presença do seu Espírito. E agora, né, se ele vive em mim, se eu tenho essa vida de Cristo em mim, eu vou viver pela fé na dependência desse Espírito. Né? Na fé que revela a minha fragilidade, que eu não posso mais viver para mim mesmo, que eu não tenho forças, que eu sou um eterno dependente de Deus. Né? E só Ele é poderoso para me guardar de tropeços, para me segurar. Só Ele é poderoso para permitir que eu não caia em tentação. Né? Só Ele pode fazer essa obra, eu preciso dEle. Né? Eu tenho que estar com Ele, eu tenho que estar com essa verdade de que Cristo vive em mim. E a vida que eu vou viver agora, ela é pela fé. Eu vou viver ela pela fé. E olha só, 2 Coríntios, livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: e Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, como que eu faço para andar no Espírito? Eu preciso meditar nessa verdade bíblica, nessa verdade espiritual de que eu não vivo mais para mim mesma, porque Cristo morreu por mim e Cristo habita em mim através do Espírito Santo. E se eu creio nisso, eu preciso depender disso. E aí, quando eu faço isso, o Espírito Santo ele vai me conduzir. Né? O Espírito Santo ele vai me guiar, ele vai produzir o fruto, o caráter de Jesus em mim. E aí, lá em Gálatas, capítulo 3, diz o seguinte: aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês,
Será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, presta atenção. Quem nos concede o Espírito é Deus, né? E esse Espírito, ele opera milagres entre nós. E ele faz isso pela pregação da fé. Então, quanto mais eu tiver fé na pregação, no ensino, na palavra de Deus, né? Quanto mais eu acreditar naquilo que está escrito, que está revelado ali nas Escrituras, olha só, quanto mais eu andar próximo, eu andar juntinho do meu grupo de crescimento, né? Do meu discipulado, onde eu estou ouvindo a pregação da fé, onde eu estou convivendo com os irmãos que me edificam na fé, né? Mais eu vou andar no Espírito. Mas a gente precisa estar juntinho, estar perto, estar próximo. Porque andar no Espírito é andar com Deus. E andar com Deus é andar com a sua palavra. Quanto mais eu procurar meditar naquilo que eu tenho em Deus, naquilo que a Bíblia diz que eu sou, nas promessas de Deus que Ele diz que eu tenho, nas verdades maravilhosas da palavra de Deus, mais eu vou andar no Espírito. Então, porque eu não ando no Espírito, é o Espírito que está em mim que me conduz. É Ele que vai nos fazer andar, amém? Por isso, gente, como aquela frase que a gente falou aqui diz, mantenha o teu coração feliz em Deus, descanse nas promessas de Deus, descanse na palavra de Deus, e o Espírito vai te conduzir. É o Espírito Santo que vai nos conduzir. E é muito difícil, né? Eu diria que até impossível, a nossa natureza pecaminosa, ela andar no Espírito, se isso não for produzido pelo Espírito. O grande problema é que muitas vezes a gente não medita nesse assunto, né? A gente não foca nesse assunto, né? A gente tem ali um discurso que a gente diz que a gente é vitorioso em Deus, que nós andamos de fé em fé, né? Como a gente cantou aqui, nós não caminhamos pelo que vemos, né? A gente fala muito isso, mas às vezes a gente vive uma vida de derrota na santificação, né? Porque a gente não está focado nesse mandamento que Paulo coloca aqui, andai no Espírito. Porque santificação é andar no Espírito, é ser conduzido por Ele. Amém? Eu queria te convidar para ficar de pé. E para a gente encerrar, a gente vai ler um último versículo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Segunda Coríntios 3, 17. Diz assim, ora, este Senhor é o Espírito. Esse versículo aqui, só para a gente se localizar, foi o versículo que o Cris usou aqui na semana passada, quando ele ministrou. E diz assim, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, olha só, não alguns de nós, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Então, olha só, assim como o Cris ministrou aqui na semana passada, né, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, né, que esse véu representa a hipocrisia, o fingimento, né, a vida de engano, mas nós não somos como Moisés. Nós não colocamos um véu sobre o nosso rosto. E nós, com o rosto descoberto, né, como o versículo aqui fala, contemplando a glória do Senhor, né, tendo nosso deleite na presença do Senhor, o Espírito Santo habitando dentro de nós, Ele vai nos transformar de glória em glória. Ele que vai nos transformar, que vai operar essa transformação na nossa vida. Né? E é muito maravilhosa essa vida no grupo de crescimento, que essa semana a gente estava conversando ali no nosso GC, que todos nós, a gente está num processo. Né? Às vezes a gente está num processo hoje, lutando com pecados, lutando com várias questões na nossa vida, que a gente acha que não vai conseguir. Mas talvez daqui um tempo, com certeza daqui um tempo, a gente vai olhar e vai ver, poxa, eu já venci esse pecado, já passei, já está tudo certo. E olha só como era fácil, como foi fácil. Só que daí vão ter outras questões que vão estar acontecendo naquele momento. Né? A gente vai estar lutando com outras coisas, com outras questões. E assim vai ser até que Jesus volte, até que Jesus venha para nos buscar, a gente ainda vai estar aqui nesse mundo lutando contra o pecado.
Então, nós todos, a gente está nesse processo. E é um processo que o Espírito Santo, de glória em glória, ele vai nos transformar na imagem do próprio Senhor Jesus. É Ele que vai construir em nós o caráter de Cristo. Assim como a Bíblia fala que o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar ela. Então, a gente precisa focar nisso, a gente precisa ter fé nessa palavra, na palavra de Deus, que diz que aquele que começou a boa obra em nós vai completar ela, vai terminar essa obra, não vai ficar pela metade.